Primeiramente, um acorde ele é formado por 3 notas, essa é a base de um acorde. A partir de 2 notas, a gente já tem uma harmonia. A harmonia sempre vai ser o quê? Uma reunião de notas tocadas simultaneamente. Harmonia é o quê? É uma reunião de notas, né, o quê? Simultâneas, né? Vou colocar assim, simultâneas. Ou seja, vão ser tocadas simultaneamente, tá bom? Isso é a minha harmonia. Quando você pensa num acorde, é nada mais nada menos que uma harmonia. Um acorde é uma harmonia. E um acorde, ele pode ser o quê? A partir de 2 notas você já tem um acorde. Eu até vou colocar aqui, ó, o tipo de acorde que é. A gente chama de bicorde. Ou ainda, também conhecido como power chord. Power chord. Esse power chord é formado por 2 notas, tá? 2 notas. Quais são as notas que formam power chord? É a primeira justa e a quinta, vou colocar aqui, certinho, e a quinta justa, tá? Primeira justa e quinta justa você forma um power chord. Power chord tradicional, tá, gente? Você vai formar aí esse power chord. Esse power chord, ele é mais utilizado quando você vai tocar, principalmente na guitarra, com distorção, aquele efeito de distorção, sabe? Você usa o power chord. Então você vai ver o power chord assim, ó. Né? Você vai ver esse tipo de som, esse som mais seco, mais durão, né? Tchan, 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 tchan. Com a distorção, isso vai ficar bem legal o efeito, porque se você fizer um acorde completo com a distorção, principalmente a distorção não tiver uma qualidade muito boa, e a distorção ela não foi feita exatamente para te dar muita definição. Daí vem o nome distorção, né? Distorcer. Então ela vai distorcer daquele som de guitarra que você já conhece, tá? Então a ideia do power chord é justamente fazer com que tenha uma definição maior, já que você está colocando menos notas, ou seja, só 2 notas, você está colocando ali, e aí a distorção ela não vai ficar feia, digamos assim, tá? Ela vai ter o som que você conhece já tradicional da guitarra mesmo, quando você escuta aí nos louvores. Beleza? Mas tem ainda efeitos mais leves da guitarra, como por exemplo o drive. O drive já é menos distorção, né? Ou ainda o crunch. Enfim, não é uma aula de guitarra em si, mas só para você entender que o bicorde é mais utilizado na guitarra, mas também pode ser utilizado no violão, dependendo do que você quer fazer, né? Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Entendeu? Eu posso fazer aqui uma pegada meio guitarra no violão e usar um bicorde para isso. Fica legal e já seria uma forma de, entre aspas, fragmentar o acorde, que é o que o nosso irmão aí está perguntando. Então assim, eu estaria deixando mais simplificado o acorde, com menos intervalos. Como que eu faço isso? No caso de Mi maior, o que eu vou pegar? Vou pegar a tônica, que é a primeira justa, e a quinta. A quinta justa está a 3 tons e meio a partir da tônica. Você tem que usar a escala cromática para contar. Então o que você vai fazer? Mi, Fá, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si. Cheguei, 3 tons e meio a partir da tônica. Então eu teria Mi solta e o Si, que é a segunda casa aqui na corda Lá. Isso já me dá um Mi. Esse Mi bicorde não é maior e não é menor. Ou seja, se alguém tocar um Mi menor, assim, no violão, você pode acompanhar ele com um Mi bicorde. Se alguém fizer um Mi maior, você pode também acompanhar com o Mi bicorde. Isso porque ele não trabalha com intervalo de terça e quem define o acorde sendo maior ou menor é justamente a terça que está dentro do acorde. Imagina como se fosse um time de futebol e cada um dentro de um time de futebol tem uma função, certo? O goleiro está lá para defender, o atacante para fazer gol, enfim. Na música, os acordes funcionam do mesmo jeito. Imagina que o acorde é como se fosse um time e dentro do acorde desse time tem cada nota tendo uma função. Então a primeira nota, que é o Mizão aqui no caso, tem a função de dar o tom, por isso é chamado de tônica, né? Por quê? Porque dá o tom, ou fundamental, porque é o fundamento, a partir dessa nota, todas as outras são formadas, né? As outras são, ali os intervalos são formados. Então por isso é chamado de tônica, primeira justa ou primeira perfeita. Todos esses nomes referem-se à mesma nota, que é o baixo do acorde. Quando você vai dedilhar, você bate o baixo do acorde justamente porque você tem que colocar ele encabeçando nas frequências graves, do grave para o agudo. Você sempre coloca a tônica no baixo. Você vai dedilhar aqui no Mi maior, você bate o Mizão. Vou dedilhar aqui no Lá maior. Veja, eu bato a corda Lá.
Por quê? Porque a corda Lá é a tônica, é o baixo do acorde. Então assim, a tônica ela tá ali para dar o tom. E a quinta justa, ela faz com que o acorde seja consonante. O que é isso? É um acorde que tem sensação de repouso. Acorde que dá uma estabilidade, entendeu? E ele não é maior e nem menor. Então ele serve tanto para Mi maior, Mi menor nesse caso aqui. A forma de escrever esse acorde seria assim, ó. Por exemplo, a bicorde vai ser assim, ó, o Mi e o 5. Quando você vê assim, E5, isso aqui é nada mais nada menos que uma bicorde. O que é? É para você tocar a nota Mi e a quinta de Mi. É justamente isso, que no caso é a nota Si. Ó, aqui eu estou falando de notas, tá? Aqui, ó. Isso aqui são notas. E aqui você tem a ideia do bicorde, tá? Isso aqui não é um acorde, é uma nota, beleza? Então o bicorde seria essa ideia, tá? Assim você tem já uma forma de fragmentar, vamos dizer assim, o acorde. Eu acho interessante essa ideia aqui quando você tem dois violões, por exemplo. Eu acho legal isso daí. Às vezes você pega um violão ali e começa a fazer uns bicordes enquanto o outro faz uns acordes e dá um efeito bacana, dá um efeito interessante dependendo da proposta da música, o que você quer fazer, tá? Mas isso tudo tem que ser ensaiado, experimentado. Não vai sair metendo bicorde em tudo quanto é lugar aí que pode ser que não fique tão bom assim. E principalmente se você está fazendo um violão solo, pode ser que fique faltando muita informação se você fizer apenas um bicorde. E é interessante o bicorde porque apenas com um desenho, igual aqui eu fiz Mi, se você perceber o bicorde, né, ele é formado com Mi e Si, né? E você vai ver que é basicamente duas casas para frente na corda de baixo. Pode ver, se eu quiser o de Fá, eu aperto Fá, vou uma, duas para frente na corda de baixo. Pronto, tenho a quinta justa. Para complementar esse bicorde, eu poderia colocar o dedinho ainda aqui, ó, que é a oitava justa. Aqui é a nota Fá também. Eu não estou acrescentando nenhuma nota diferente, por isso isso aqui também é um bicorde, mesmo eu tocando 3 notas. 2 delas são iguais, tá? Se você perceber bem, é a parte de cima da pestana Fá. Olha aqui a pestana Fá. Tá vendo? É a pestana Fá, só que você tira tudo, toca somente as 3 cordas de cima. Francis, mas como que faz? Vai soar as outras cordas soltas? Não, use o dedo. Ó, o dedo indicador, você deixa ele resvalando, ó. Pra quando você tocar, tá vendo? Ele não tá assim arcadão, ele tá resvalando, tá relando, encostando, resvalando é duro, hein? Mas enfim, chame como quiser, está encostando ali e não está deixando, ó, sair. Eu poderia tocar todas as cordas. Aqui eu estou exagerando só para você sentir que eu estou tocando tudo. Mas não vai sair som além do que eu quero, além do caso dessas 3 notas. E é legal que aqui eu tenho a bicorde de Fá, bicorde de Fá sustenido, bicorde de Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, e aí vai. Até você chegar na 12ª casa que você tem Mi de novo. Óbvio que você não vai ficar tocando. Vai ficar fazendo isso aqui, pelo amor de Deus. Use embaixo também, né? Aqui ó, você vai ter a de Lá, seria somente isso aqui. Pode ver, é o acorde de Lá, só que tocou somente aqui, ó. Somente o Lá, a corda Ré e a corda Sol. Ou somente a corda Lá e a corda Ré, você que sabe, tá? E aí se eu for pra frente, ó, é a mesma coisa. Si, Dó, né? Se você for ver, se você fizer a pestana, você tem aqui um Dó com nona. Ou, se você fizer ele completo, você tem um Lá, um desenho de Lá. Aqui no caso, né, ó, pode o desenho de Lá aplicado na 3ª casa, você tem um Dó. Mas ó, se você fizer isso aqui, ó, bicorde de Dó. Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá. E aí você tem um monte de opção aqui para você tocar, né? Dessa forma você pode estar fazendo aí esses bicordes, é uma forma de fragmentar o acorde em si.